Estava aqui lendo o nosso amigo Pierre Levy de novo. E é uma leitura pesada, né? Ele tem uns conceitos bastante interessantes. Então você tem que ir digerindo, né? Assim, mas é interessante como ele é influenciado pelo McLuhan, né? Às vezes ele cita o McLuhan indiretamente, você vê claramente que é uma frase do McLuhan que ele põe, e outras explicitamente, né? Então ele usa muitos termos, o meio é a mensagem do McLuhan, ele usa termos próprios depois para definir a aldeia global, mas no fundo, no frigir dos ovos, você vai ver que a essência é bastante parecida, né? Ele usa bastante o termo Media Ecology, né? Ecologia de mídias, que é a teoria da Escola de Toronto. Se você for na Wikipedia buscar lá por Media Ecology, você vai ver que é relacionado à Escola de Toronto. E ele cita por vezes para falar da ecologia de mídias que surgem com o digital, né? Com uma coleção de tecnologias, de linguagens, enfim. Então parece por vezes que ele está dialogando com o McLuhan, é até interessante, parece que eu consigo imaginar na minha cabeça ele sentado conversando com o McLuhan. Ele trabalha o conceito de virtual e atual, ele faz essa separação conceitual que eu acho que é importante para você ter vocabulário, né, entender o cyberespaço nesse sentido. Eu acredito até que o Pierre Levy ele é um especialista, né, nesse tipo de conceituação do virtual, escreveu um livro só sobre esse assunto. Então ele traz essa bagagem aí para fazer a análise, né? Traz esse ferramental aí que eu acho bacana também. Mas eu acho que a grande sacada dele aqui é como ele introduz os conceitos de universal e totalizante. Isso é novidade, né, na conversa dele. Então, para chegar nesse ponto, já está para lá do meio do livro, né, para ele introduzir esses conceitos, ele analisa, né, ele usa a bagagem ali do McLuhan, fala das eras, da oral, da escrita, e nessa transição do oral e do escrito, ele começa a trabalhar o conceito de universal. Isso tem muito a ver com contexto. Na época das tribos, as pessoas conversavam dentro de um contexto imediato. Ou seja, a pessoa estava ali na tribo conversando, todo mundo ao mesmo tempo, dentro do mesmo contexto. Então todo mundo compreendia a mensagem. E se não compreendesse, perguntava para o interlocutor. Esclarecia, né, o que era que estava sendo dito. Então, o processo da compreensão estava autocontido ali. As pessoas se faziam entender porque estavam todas dentro de um mesmo contexto compreensível. Quando se introduz a escrita, e aí a mensagem começa a viajar distâncias e até no tempo, né? Porque uma pessoa morta 1000 anos pode mandar uma mensagem para as gerações futuras, você perde esse contexto. Então, se você pegar uma frase solta e colocar em outro contexto, a gente sabe que a interpretação pode ser completamente diferente. Então, nesse sentido dela poder viajar no tempo e no espaço, ele atribui, né, o conceito de universalizante. Ou seja, uma mensagem que saiu de uma tribo e foi escrita pode viajar no tempo e no espaço e atingir outras tribos. Agora, o problema do contexto é resolvido pelo conceito do totalizante. O que ele quer dizer com totalizante? Ele quer dizer que a mensagem ela tem que ter envelopado o contexto. Já que não tem o contexto da tribo oral, a própria técnica da escrita tem que fazer com que a pessoa que receba tenha o mínimo de ruído possível na interpretação. É bem verdade que um ruído ou outro sempre tem, porque cada pessoa é diferente, tem culturas diferentes, mas o grande objetivo do escritor, da mensagem, usando a mídia escrita, é envelopar de forma totalizante, de modo que a mensagem seja entendida de maneira universal. Então, a mensagem vai viajar e vai ser compreendida por todas as tribos que
que receberem nessa mensagem. Então ela é universal no sentido de que viaja no tempo e no espaço, e ela é totalizante no sentido de que ela pode ser compreendida da mesma maneira. Então a religião universal, como o cristianismo, se constituiu assim, né? Porque você tem um livro universal e totalizante, assim como o Corão, assim como a Torá, enfim. Então são maneiras de você trabalhar isso. Agora, o digital não. O digital ele quebra com isso, porque ele é universal, não totalizante. É só pensar nas mensagens que a gente tem na internet livres de contexto. Mas não é que elas estão livres de contexto, elas não precisam, um tweet não precisa ter uma história toda contada nele. Quem dá o contexto é o que está acontecendo no mundo naquele momento, que é compartilhado. Então a gente volta para a aldeia global porque o efeito é como se a gente estivesse tudo na mesma tribo, conversando o mesmo assunto. Então, se eu fizer um tweet lá, olha só que merda que esse cara fez agora, e tá todo mundo na cabeça que explodiu explodiu um prédio lá em Beirute, eu não preciso dar contexto para aquilo, porque fica subentendido que está todo mundo dentro do mesmo assunto. Então a internet traz de volta o contexto e liberta esse envelope da totalização. Então, nesse sentido, a internet ela continua sendo universal, mas sem a necessidade de ter um envelope totalizante contextualizando. O contexto se dá de outras formas. Então isso eu acho que é muito novidade. Eu não vi o McLuhan falar disso dessa maneira, por exemplo. Aqui parece que ele descola do McLuhan. Ele vinha sobrecarregado de McLuhan até aqui. E aí opa, não, isso aqui é Pierre Levy. Eu achei bem interessante isso daí.